Bom dia, gente. Aqui no auditório do Rio ainda tem muita gente que ficou dormindo, mas espero que o pessoal do resto do Brasil já esteja acordado e presente aqui no início das atividades. Então, o assunto que está no nosso horário para hoje, para eu falar, é combinatória. Tá? Mas, de uma certa maneira, esse nome acaba aparecendo meio por preguiça, tá? Meio por hábito. Porque, a rigor, eu não gosto muito de chamar de combinatória o assunto que a gente vai ter agora. Quer dizer, combinatória é uma coisa muito mais ampla, tá? Como eu mencionei aí na aula de segunda-feira. Na verdade, eu acho que você chamar de combinatória, ou chamar de análise combinatória, é uma maneira de você afastar o aluno do assunto, né? E isso deve ser complicado. Tá? Uma coisa que se chama análise combinatória não pode ser simples. Tá? Enquanto se você colocar contagem, isso só pode ser fácil, porque é uma coisa que eu faço desde que eu era criança. Tá? Então, acho que a gente tem um papel aí de que as pessoas se sentem afastadas da matemática, em grande parte por causa dos hábitos um tanto pomposos, tá, dos matemáticos e dos professores de matemática. Tá? Então, chama de combinatória não, chama de contagem, tá? Que é o que a gente vai fazer, tá? E transmite, tá, uma ideia muito mais simples e acessível do assunto. Tá? Então, deixa eu começar aqui com um exemplo. Vamos supor que você tenha 10 homens, incluindo João, e 10 mulheres, incluindo Maria. E aí, eu vou perguntar quantas comissões com 5 homens, incluindo João, e 5 mulheres, não incluindo Maria, podem ser formadas. Fácil o problema? Beleza? Bom, formação de comissão, né, é uma coisa que nos aponta diretamente para escolhas não ordenadas. Tá? Então, a gente olha para esse problema, tá, e sabe que trata-se, assim, na nossa tentativa de classificar as coisas aqui na matemática, trata-se de um problema de combinatória envolvendo combinações simples, correto? Então, quais são as combinações simples que estão envolvidas no problema? Então, eu tenho que formar uma comissão entre os homens. 5. São 10 homens. Portanto, assim, à primeira vista, o número de comissões que eu posso formar, tá, com comissões de 5 dentre os 10 homens, tá, à primeira vista, isso seria a combinação de 10, 5 a 5. Mas está errado, né? Por que está errado? Está errado porque eu tenho uma restrição. Tá? A minha restrição é que o João, tá, tem que entrar. Tá? Então, se o João tem que entrar, então, na verdade,
eu não tenho que escolher 5 dos 10, eu tenho que escolher 4 dos 9. O João já está com o lugar dele lá reservado, sabe-se lá por quê, está aí nessa comissão. Tá melhor não perguntar por que o João está com a... Então, não é isso, tá? A escolha das comissões aqui entre os homens, tá? Vai ser combinação, o número de escolhas possíveis é combinação de 9, 4 a 4. Tá? Mas agora eu tenho que formar também comissões com 5 mulheres. Então, mais ou menos o mesmo raciocínio. Tá? Então, são 10 mulheres, eu tenho que escolher 5, então, à primeira vista, eu pensaria em combinação de 10, 5 a 5. Mas está errado, né? Por que está errado? Está errado porque a Maria, tá, não faz parte dessa comissão. Então, como no caso anterior, o meu universo de escolha são 9 pessoas apenas. Tá? Exceto que agora eu tenho que escolher 5 e não 4 delas. Tá? Então, o número aqui que eu tenho, tá, para comissões formada com as mulheres atendendo às condições do problema é combinação de 9, 5 a 5. Seus alunos seguiriam bem assim esse raciocínio? Sem problema. Tá, qual é a resposta? Porque eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essa experiência, tá, de que utilizar as fórmulas clássicas de combinatória, tá, é algo que a gente consegue facilmente ensinar para os alunos. Tá? Então, se a pergunta fosse somente essa ou somente essa, tá, enquadrar o problema numa dessas fórmulas é fácil. Tá? Mas quando você tem um problema que envolve ambas as condições, tenho certeza que todo mundo já ouviu a pergunta, mas, professor, eu tenho que somar ou multiplicar esses números? Tá? Tem que somar ou multiplicar? Quem acha que tem que somar? Então, que bom, tá? A resposta é essa, tá? Mas eu tenho a experiência, tá, de ter, já contei essa história aqui de outras vezes, eu tenho a experiência de ter aprendido combinatória, tá, o método de contagem, em 2 ocasiões diferentes. Tá? Então, a primeira foi no colégio. Eu estudava num ótimo colégio, o colégio de aplicação da UERJ, tinha bons professores, mas o ensino era completamente tradicional. Então, naquela época, isso significava que o ensino de combinatória começava com fatorial, permutações, combinações, arranjos. Tá? E aí vinham lá os problemas. Então, quando os problemas eram só isso, quantas comissões com 5 homens, incluindo o João, eu posso formar? Tudo bem, ótimo, a gente enquadrava. Mas tinha qualquer problema composto, tá, em que você tinha que tomar uma sequência de decisões, aí era um Deus nos acuda, tá? Porque em nenhum momento esse ensino tradicional, eu não sei se alguns de vocês tiveram azar também de aprender combinatória desse modo. Tá? Então, quem aprende por esse modo, tá, vai muito bem, tá, enquanto está na aplicação da fórmula. Tá? Ainda que você tenha que tomar cuidado aqui para aplicar a fórmula, tá? Mas isso vai bem. No momento que você tenha qualquer problema que tenha mais do que uma etapa, tá, você perde o chão, porque isso, para mim, lá, isso não foi explicado. Tá? É uma coisa que as pessoas os alunos tinham que descobrir, tá, meio que por conta própria, tá, o porquê que tinha que multiplicar, tá, esses resultados. Então, por que eu tinha que... Vamos lá, por que a gente tem que multiplicar esses resultados? Porque, nesse caso, tá, eu posso olhar para esse problema como sendo
como sendo formado por duas escolhas independentes. Tá? A escolha da comissão dos homens é completamente independente, tá? Da escolha da comissão formada pelas mulheres. Tá? Eu simplesmente junto as duas. Então, para cada possibilidade da comissão formada pelas mulheres, tá? Eu posso considerar todas as possíveis comissões formadas pelos homens. Tá? Então, o número de comissões possíveis para a primeira comissão formada pelas mulheres, eu tenho todas as formadas pelos homens. Pela segunda comissão formada pelas mulheres, eu tenho todas as formadas pelos homens. Então, o número total, tá, vai ser a soma de tantas parcelas iguais ao número de comissões dos homens, quanto são as comissões das mulheres. Tá? Esse é o famoso princípio multiplicativo. Tá? O princípio multiplicativo ficava completamente obscurecido nessa primeira apresentação que eu tive. Tá? Eu falei que eu tive a sorte que isso eu aprendi na segunda série do ensino médio, né, na época, segundo ano científico, tá? E no ano seguinte, para a preparação para o vestibular, né, eu tive aula num curso específico para isso, com o Morgado. Tá? E aí um outro mundo, tá, se abriu aí à minha frente. Falei, puxa, agora eu tenho segurança, tá, para atacar aqueles problemas nos quais eu meio que tateava. Tá? Porque essa coisa tão importante, tá, de associar os atos que a gente faz em contagem, tá, às operações aritméticas, e não é só a multiplicação, não. Tá? O princípio multiplicativo, tá, é o mais importante, porque é o principal atalho que a gente tem, tá, ao fazer contagem. Tá? Mas existe um papel aqui para a soma, existe um papel para a diferença, até para a divisão. Tá? Então, o método aí que o Morgado sempre defendeu, né, isso tem muito tempo, né, eu tive aula no vestibular com o Morgado em 1970. Tá? Então, tem muito tempo, e nem foi a primeira turma aí que o Morgado fazia isso. Tá? Não era só ele que fazia, outras pessoas já estavam começando a adotar essa postura. Tá? E eu acho que hoje em dia, na verdade, inclusive os próprios parâmetros curriculares que recomendam que esse assunto comece a ser introduzido ainda no ensino fundamental, faz com que, eu acho que muitos jovens hoje, talvez vários aí de vocês, tá, já tenham tido um primeiro contato com problemas de contagem na ordem que é razoável. Tá? Então, a ordem que é razoável primeiro, tá, começar do simples. Tá? O simples é lembrar como as operações aritméticas estão associadas a problemas de contagem, com destaque para a multiplicação. Tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é aprender determinadas fórmulas combinatórias que são fundamentais para resolver certos problemas, que são difíceis de serem feitas somente com o princípio multiplicativo, porque envolve uma divisão que é sutil. Tá? Então, na minha opinião, o que um aluno do ensino médio tem que saber de combinatória, de contagem? Usar as operações, com destaque para a multiplicação, tá? Saber, conhecer o problema das combinações simples, porque isso é um problema difícil de ser feito na hora, e vale a pena, custa pouco falar em permutações simples, porque também aparece eu estou falando que vale a pena, mas não tem a mesma importância, porque o problema das permutações simples a gente resolve pelo princípio multiplicativo, sem grande dificuldade. E só. Tá? Infelizmente, nos últimos anos, a gente tem tido uma influência que eu acho negativa na prova do Enem,
que volta e meia aparece com um problema de contagem que impõe um determinado raciocínio combinatório, usando fórmula. Tá? Mas isso passa. Tá? De qualquer maneira, fala, mas eu não vou ensinar arranjo. Tá bom, ensina arranjo, tá? Mas ensina no último dia que você falar combinatório, diz, tem também esse negócio aqui, que um chato pode pedir para você usar para resolver um problema, então saiba qual é a definição. Mas depois que o cara já sabe resolver os problemas confortavelmente. Tá? Bom, o que eu vou querer fazer, depois de feito o meu discurso, tá? O que eu vou querer fazer aí no resto aí do nosso encontro hoje, é falar de um contexto, tá, onde essas ideias, tá, têm sido empregadas com o intuito de sensibilizar aí os professores, de modo geral, a colocar, tá, as ideias de contagem em jogo, tá, desde cedo, mas dentro dessa ideia de simplicidade, tá? De que o essencial, tá, nesse problema é isso aqui. Essa é a parte mais importante do problema. Tá? Identificar que você tem que multiplicar os resultados das duas contagens. Tá? E eu estou me referindo às provas da OBMEP. Tá? Então, eu vou pedir... Eu escolhi um certo número de problemas aí das provas da OBMEP, depois quem quiser pode, vendo a referência aí do ano, olhar com mais cuidado essas questões e aí as soluções. Tá? Então, a prova da OBMEP, tá, inclui problemas de contagem, tá, em todos os níveis. Tá? No nível 1, que é para alunos do 6º e 7º anos, no nível 2, 8º e 9º anos, tá? No nível 3, para alunos do ensino médio. Claro que com graus de dificuldade, em princípio, diferentes, embora muitas vezes uma coisa que a gente faz com frequência, na verdade, é uma norma na prova da OBMEP, é que haja questões comuns entre os níveis. Tá? Toda a prova da OBMEP, das 20 questões que caem na primeira fase, se não me engano, tem 2 questões que são comuns a todos os níveis, todos os alunos fazem. Tá? Tem mais 2 questões que são comuns aos níveis 2 e 3, e mais 2 questões que são comuns aos níveis 1 e 2. Quer dizer, tem uma superposição proposital para passar um pouco essa ideia de que o ensino de matemática tem que ter uma componente espiral, tá? Tem que ter uma componente de você retomar conceitos. Tá? Tem coisas que você deve fazer o tempo todo, como, por exemplo, contagem. Tá? Contagem é uma coisa que deve estar presente o tempo todo. E, por exemplo, essa nova proposta aí da base curricular comum tem um pouco desse tipo de ideia, né? De que os assuntos, não cada um dos grandes temas são... a proposta é que eles sejam explorados, tá? em cada ano. Tá? Então, o que vocês nunca vão ver na prova da OBMEP é um problema que requeira o uso de fórmulas combinatórias. Tá? Há até problemas em que, se você conhece a fórmula combinatória, pode ser um pouco mais fácil você resolver, tá? Mas sempre, se o problema depender de usar essa fórmula, ele é vetado aí na prova, ele não vai entrar na prova. Ele tem que poder ser resolvido por métodos elementares, o que não quer dizer que o problema seja fácil. Tá? Este problema que está aqui, eu não considero um problema fácil. Tá? Então, você tem uma formiguinha que tem que ir de A para B, tá? E ela anda somente na horizontal, tá? Ou para baixo.
tá? E na horizontal, ela não pode voltar sobre os seus passos. Não, ela não precisa otimizar, ela pode, né, não está se perguntando quantos são os caminhos mais curtos, é uma boa pergunta. Isso fica para tarde. Claro. Não, sim. O que ela não faz é voltar na mesma horizontal sobre os seus passos, mas ela não faz o melhor caminho. Tá? Essa é outra pergunta. Quantos são os caminhos mais curtos aí? Tá? É um problema que pode ficar para tarde aí para vocês pensarem. Tá? Muito bem. Então, e aí? Fácil ou difícil? Vocês observem que ela era para ser uma questão difícil mesmo, tá? Porque é a questão de número 20 da prova da primeira fase do nível 3 de 2007. Tá? Então, foi a questão que, em princípio, nós consideramos que seria mais difícil, de fato, tá, dessa prova. Tá? E aí? Quem é que me sugere uma forma de fazer? Oi. A solução que está sendo proposta aqui é uma solução enumerativa, basicamente. Tá? O pessoal está pensando a partir do ponto A, ir considerando as diversas possibilidades e fazer basicamente uma árvore de enumeração, onde a gente tenta usar formas de fazer. Na verdade, essa solução pode ser feita. Tá? Computacionalmente, há uma maneira de fazer isso, tá? Por recursão. Tá? Mas, obviamente, isso dá trabalho. Tá? Isso é uma coisa que você faz sem muita dor, usando um computador, usando uma planilha ou coisa assim. Tá? Mas é penoso para você fazer no braço. Tá? E até olhando as opções aí, isso aí sugere que tem uma resposta redondinha. Tá? Porque não dá 277, dão respostas aí que são números múltiplos de 10. Então, eu digo a vocês o seguinte, esse problema é difícil, tá? Tá? Mas ele tem uma solução simples. Tá? É uma solução rápida e simples, se a gente conseguir descobrir, tá, o que é essencial aqui nesse problema. Então, deixa eu reproduzir essa configuração aqui. No primeiro nível são 3, no segundo são 2, nesse são 4, aí são 2 e, finalmente, 3 para cá. Esse é o ponto B. Esse aqui é o ponto A. Tá? E a regra em cada nível, eu ando como quiser, tá? Mas na horizontal, tá? Eu me desloco. Errei? Tá errado aqui, né? É fácil corrigir aqui.
Esses dois estão aqui, não é isso? Acertei agora? É isso? Bom, então, como é que é esse movimento? Na horizontal, você pode ir da esquerda para a direita, direita para a esquerda, mas não pode voltar. Tá? Na vertical, você sempre para baixo. Então, esse problema torna-se imediato se a gente for capaz, tá, de olhar para esse problema e enxergar o que é essencial na decisão da formiguinha. O que é essencial na decisão da formiguinha? Ah, mas aí se a gente começar a analisar, se ela for tantas vezes para a direita, ela pode voltar, porque ela pode andar até tantas vezes para a direita, mas ela pode voltar complicado. Isso não vai dar uma solução. Isso, essa é a coisa essencial. Resolve esse problema quem percebe que a essência do que a formiguinha tem que fazer é decidir como é que ela passa de cada nível para o nível de baixo. Só. É só isso que ela tem que fazer. O resto é consequência. Tá? Então, se você me disser como ela vai descer em cada nível, existe um e somente um caminho que ela pode fazer nas horizontais, tá, para cumprir esse trajeto. Então, por exemplo, vamos escolher descer aqui, descer aqui, descer aqui, descer aqui, descer aqui. Então, escolhi como ela vai descer, tá, em cada nível. Escolhido como ela desce, dá para a gente fazer um caminho? Sim, porque ela tem que, em cada nível, ligar o ponto onde ela entrou naquele nível ao ponto em que ela tem que sair daquele nível. Então, lá no topo, ela vai andar na horizontal até chegar ao ponto onde tem que descer. No nível de baixo, tá, ela tem que andar na horizontal, ligando o ponto onde ela chegou naquele nível ao ponto em que ela sai daquele nível. Aqui ela não anda na horizontal. Tá? Não tem problema. Aqui ela faz isso, aqui ela chega em B. Então, o que é essencial né, nesse problema é você identificar que, na verdade, tudo que a formiguinha tem que decidir é de que modo ela vai passar de um nível para o próximo. Tá? Então, essas são as escolhas. E essas escolhas são completamente independentes. No princípio multiplicativo, não é preciso que as escolhas sejam independentes. Tá? Basta que a quantidade de escolhas em cada etapa seja independente das etapas precedentes. Mas, nesse caso, elas são realmente independentes. Tá? Então, quantas possibilidades você tem para decidir de que modo ela vai passar do primeiro para o segundo nível? Você tem 1, 2, 3, 4 segmentos para escolher. 4 possibilidades. Para passar do segundo para o terceiro, quantas possibilidades? 3. Do terceiro para o quarto, quantas possibilidades? 5. No próximo, 3 de novo. E, finalmente, 4. Então, essas escolhas são escolhas independentes. A gente pode usar aqui o princípio multiplicativo. Tá? Portanto, o número de possibilidades de caminho eu obtenho multiplicando esses números. 4 vezes 3, 12. Vezes 5, 60. 60 vezes 12, 720. Então, são 720
caminhos, que mostra que se a gente fosse usar uma coisa enumerativa, etc., ia ser bem complicado aí da gente chegar lá, tá? Três. Foi a questão mais difícil da primeira fase desse ano, tá? Mas a ideia aí da escolha aí que a gente faz para as questões da OBMAP, tá, de preferência, algo que permita que as pessoas, lendo a solução depois, tá, possam aprender algo. Tá? E aí o que acontece é que, em problemas de contagem, tá, a gente tem esse tipo de solução. Tem uma solução para esse problema, como eu disse, tá? Que essa solução é simples e difícil. Difícil porque você tem que perceber, tá, essa característica dos caminhos que são formados aqui, tá, de que as decisões são decisões tomadas em cada nível, tá, independente dos demais. Uma pessoa que não tiver essa inspiração pode resolver esse problema, tá? Talvez aqui não fosse muito prático, né, numa situação de prova, etc. Tá? Mas a gente pode pensar nesse problema de contagem de caminho. Tá? Muitas vezes, quando você não tem muita estrutura, tá, a gente pode resolver, tá, de uma forma recursiva. Tá? É o seguinte, vamos contar os caminhos aqui, tá, pegando os pontos de partida, tá, de baixo para cima. Tá, e vamos contar quantas são as possibilidades, tá, de eu chegar ao ponto B, tá, começando com os vértices aqui do primeiro nível e subindo. Então, se o ponto de partida fosse qualquer um dos pontos aqui do primeiro nível, quantas seriam as minhas possibilidades para chegar a B? Uma possibilidade só. Então, eu posso ir subindo, tá, determinando, tá, quantas são essas possibilidades. Tá? Vamos passar agora para o segundo... se bem que eu acho que nesse caso, o que vai acontecer é que a gente já quer... se você fizer isso, talvez você redescubra, tá, essa lei de formação. Tá? Talvez fosse uma maneira natural da gente chegar lá. Tá? Resolver o problema com menos níveis e tentar identificar o que está acontecendo. Tá? Se o ponto de partida agora for esse que está aqui, tá? Então, quantas são as possibilidades que eu tenho para chegar até o ponto B? Não, porque a partir desse ponto, tá, eu posso descer de imediato, tá, ou posso ir para cada um dos outros, tá, e descer. Tá? Então, se eu descer de imediato, eu tenho um modo. Se eu vir até aqui, eu vou para esse ponto e tenho um modo também. Tá? Então, o que vai acontecer é que, se você fizer isso, você vai descobrir que em cada um desses pontos, você tem 4 possibilidades. Se a gente continuar a fazer isso, a gente vai descobrir, tá, o que está se passando. Tá? Porque fazer mais um nível só. Para esse ponto aqui, quantas são as possibilidades? Eu tenho... eu posso descer direto. Tá? Se eu descer direto, tá, eu vou ter 4 modos de continuar meu caminho depois. Ou posso descer por aqui, e aí depois eu vou ter 4 modos de prosseguir. Ou posso descer por aqui, vou ter 4 modos de prosseguir.
Então, quantas são as possibilidades para eu chegar até o final se eu começar daqui? 12. Tá? 4 vezes 3. Então, se você faz esse trabalho, talvez você perceba essa lei de formação que está aparecendo. Tá? Então, esse aqui seria um trabalho mais de formiguinha, tá? Que talvez levasse à inspiração para resolver o problema. Tá? Muitas vezes eu gosto de dizer coisas do seguinte: a primeira vez que eu resolvi o problema, eu pensei desse modo. No caso, isso não se aplica porque eu propus essa questão. Tá? Então, eu já propus a questão pensando no método, no princípio multiplicativo. Tá? Então, não posso dar meu depoimento de como é que eu tive que fazer para trabalhar com essa questão. Ok? Muito bem. Vamos ver outro exemplo. Este é um exemplo da prova deste ano, da última prova da UBMEP. Tá? Essa questão caiu no nível 2. Tá? Observem que ela foi a 5ª questão do nível 2 na prova da segunda fase. Então, bom, uma historinha, tá? Que a Fernanda precisa criar uma senha, tá? E essa senha tem que ter determinada regra. Claro que isso aí é só uma historinha, pode abstrair, tá, o que está acontecendo. E aí, ela quer criar uma senha de tal maneira que os algarismos sejam sempre maiores do que a posição que elas ocupam. Então, o primeiro algarismo tem que ser maior do que 1, o segundo tem que ser maior do que 2, tá? E assim por diante. Aí, como é comum aí, em questões da OBMEP para fixar as ideias, procura dar exemplos aí para o cara ter certeza de que entendeu. Então, são dados 2 exemplos. Né? A senha 25476 e a senha 52476. Então, a primeira é uma senha válida, a segunda não é. Tá? Porque as posições aqui são 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é maior do que 1, esse é maior do que 2, esse é maior do que 3, esse é maior do que 4, esse é maior do que 5. Ok. Já nessa aqui, esse é maior do que 1, mas esse não é maior do que 2. Então, essa aqui. Então, o problema, a pergunta de fato do problema está no item C. Tá? Quantas senhas podem ser formadas seguindo essa restrição? E o papel dos itens A e B são aproximar o aluno da solução, tá? E também permitir, tá, uma distribuição de pontos melhor ao longo da prova. Tá? Então, tipicamente, o item A de uma questão da OBMEP, tá, deve depender, basicamente, de entender o enunciado. Tá? Ou seja, uma pessoa que entenda o enunciado deve ser capaz de resolver o item A. Então, o item A, basicamente, quase sempre, às vezes não, porque dependendo do assunto, não se consegue fazer isso. Mas a nossa intenção, tá, sempre colocar, tá, um problema em que o aluno possa resolver aí no item A, basicamente entendendo o que se passa. Tá? É o caso desse. Então, tem uma senha que começa com 9467. Tá? Tá faltando apenas colocar o 5º algarismo. Tá?
E aí o enunciado diz que esse último algarismo, tá, sugere que esse último algarismo esteja determinado. Pergunta qual deve ser. Tá? Não pergunta quais são as possibilidades. Tá? Então, meio que está dizendo que só tem uma possibilidade, tá, para colocar esse último algarismo. Tá? A primeira coisa, essa senha até aí, ela é válida? É. Maior do que 1, maior do que 2, maior do que 3, maior do que 4. Tá? De acordo com o enunciado, esse algarismo aqui tem que ser maior do que 5. Tá? O problema diz também que os algarismos são distintos. Né? Então, 6 já usou, 7 já usou, o 9 já usou, restou qual algarismo aí maior do que 5? 8. Tá? Então, a resposta do item A, como normalmente acontece nas provas da OBMEP, então, se vocês têm alunos aí que participam da OBMEP, eu acho importante passar essa mensagem, tá, de que o item A sempre é feito para perceber se o aluno é alfabetizado, no sentido de que consegue entender o que o enunciado diz, o que a questão pede. Tá? Não tem nada, em geral, não tem nada matematicamente sofisticado, tá, no item A. Tá? A gente chama um item de entrada no problema. Eu quero entrar aí no espírito de resolver a questão. Bom, aí depois do item A, se for possível, tem o item B ainda, mas às vezes não. Né? Aí depois pode ficar mais complicado. Então, se Fernanda começar a formar a sua escolha, tá, escolhendo o algarismo 7 para a 5ª posição, quantas são as possibilidades para a 4ª posição? Então, na verdade, esse item B é uma sugestão para resolver o item C, tá, de verdade. O item B está aí para dizer para o aluno que, olha, talvez seja mais interessante você conseguir considerar, tá, que Fernanda vai começar a preencher a sua senha da direita para a esquerda, tá, e não da esquerda para a direita. Tá? Numa versão anterior da prova, tinha um item também que perguntava o que acontecia se ela começasse à esquerda. Mas se a 5ª posição ela coloca o 7, tá? Quantas são as possibilidades para ela escolher um algarismo para essa posição aqui? Então, vamos lá. Em princípio, essa posição tem que ser ocupada por algarismos maiores do que 4. Tá? Então, em princípio, ela pode usar 5, 6, 7, 8 ou 9. Não, sim. Em princípio, essas são, antes de começar a preencher a senha, essas eram as possibilidades. Mas se ela resolveu, tá, começar com o algarismo 7 aqui na última posição, tá, não há mais essa possibilidade. Tá? Então, quantas são as possibilidades aqui? 4. Fácil? Tá. Então, agora, 1 minuto para resolver o item C. Quantas são as senhas, afinal? Quantas são as senhas, afinal? Então, deixa passar 1 minuto.
Então, nosso problema aqui é formar uma senha com 5 algarismos. Tá? Então, se o aluno não percebeu que o B é, na verdade, uma dica para ele trabalhar com o problema, tá? Ele pode fazer o que é mais natural. Tá? Quando a gente pensa em formar uma senha, o mais natural, a primeira coisa que a gente pensa é formar da esquerda para a direita. Tá? Quando a gente forma aqui da esquerda para a direita, tá? Nessa primeira posição, eu tenho que usar um número que seja maior do que 1. Tá? Quando eu vou preencher esse número aqui, tá? Eu tenho, então, quantas possibilidades? Pode ser qualquer número de 2 a 9, tá? Portanto, eu tenho 8 possibilidades aqui. Tá? Ótimo. Vamos agora para a segunda casa. Este número aqui tem que ser maior do que 2. Tá? Maior do que 2, eu tenho 7. Mas eu tenho que tomar cuidado de não repetir, tá, o número que eu coloquei aqui nessa posição. Corro o risco de repetir? Sim, mas vou repetir. Então, isso significa que são 6 possibilidades aqui? Não. Tá? O problema é que depende. Depende de se essa escolha que você fez aqui foi o 2 ou foi um número maior do que 2. Se, por acaso, a sua escolha aqui foi o 2, tá? Você tem todas essas 7 possibilidades disponíveis. Mas se foi um número maior do que 2, o 5, por exemplo, tá? Você perde uma dessas possibilidades. Então, você começa a ter uma árvore de enumeração aqui complicada. Tá? Então, começar da esquerda para a direita, tá, não é uma boa. Começar da direita para a esquerda é aquilo que atende a um dos mandamentos de uso do princípio multiplicativo. Tá? Uma coisa que não é 100%, não é garantido aí que vai funcionar, tá, em todos os casos, etc., mas que quando você tem decisões a tomar, costuma ser uma boa ideia, tá, você começar a sua decisão a partir da escolha que tem mais restrições. Tá? Por quê? Porque quando você escolhe, a gente normalmente tem a tentação de começar com a escolha mais simples, que é mais aberta. Mas aí, isso vai fazer com que naquela escolha que seja mais restrita, tá, a gente seja obrigado, tá, a lidar com as restrições numa situação mais complicada. Tá? Qual é a casa da senha que é mais restrita? É a última. Porque a última obriga os números a serem maiores do que 5. Tá? Então, olhando para esse problema, que você tem a decisão em que ordem você vai colocar esses números, é mais natural, na verdade, começar por aqui. Tá? E aí, este problema que a gente tem aqui não se coloca. A gente não tem esse problema mais. Tá? Vamos ver por quê. Quantas são as possibilidades, tá, para escolher o número que vai estar presente nessa posição? Tem que ser maior do que 5, portanto, pode ser 6, 7, 8 ou 9. Tá? Então, eu tenho 4 possibilidades. Certo? Agora, vamos passar para esta casa. Tá? Essa é a situação, tá, que a gente tem no problema anterior. Notem, aqui eu podia colocar 6, 7, 8 ou 9. Tá? Nessa aqui pode entrar, como a gente já viu, 5, 6, 7, 8 ou 9. Então, vai ter um número que já foi usado.
tá? Por exemplo, o 8. Mas, diferentemente do que acontecia nessa solução, este número está sempre entre os disponíveis para a próxima colocação. Tá? Independentemente do que eu escolher, 6, 7, 8 ou 9, tá? Eu vou ter 4 possibilidades aqui. E assim por diante. Então, aqui eu poderia escolher 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E 2 desses números, obrigatoriamente, terão sido usados aqui. O 8, tá? E digamos que aqui eu tenho escolhido o 7. Quantas são as possibilidades? 4. Então, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4. E a resposta é 4 à quinta. Tá? Que tal? Seus alunos de 9º ano conseguem fazer isso? 9º ano. A questão foi do nível 2, uma das questões aí do nível 2. Não, é claro que a gente está falando dos alunos que vão para a segunda fase da OBMEP, que representam 5% melhor aí de cada escola. É claro que, na verdade, dentre os que fazem a segunda fase, tá, um número pequeno consegue realmente resolver esse problema, mas há alunos que fazem. Há alunos que fazem. É claro que não é a regra, tá? A regra é não fazer, mas há alunos que fazem. Ok? Eu vou passar direto para o último problema aqui que eu selecionei. Então, Então, tem muita coisa na prova, tá? Mas eu quero abordar este problema, que foi o último problema da prova de 2014 Eu acho que essa questão caiu para o nível 3 e para o nível 2 também. Acho que foi uma questão comum. Está na lista dele? Então. A gente não se falar. Então tá bom. Então, uma mensagem aí que eu queria passar, podia ter escolhido outra questão, né? Mas é que este problema, tá, é um problema onde a operação, tá, que é a rainha aí, não é a multiplicação, tá, é a soma. Tá? Então, basicamente, a gente resolve esse problema fazendo uma árvore esperta de enumeração que é escondida por uma recorrência. Tá? Bom, então, se vocês já fizeram isso, a gente volta atrás. Tá? Eu tenho a impressão que esse problema foi do nível 2 e do nível 3. Tá? Esse problema foi da lista ou vocês resolveram o problema na lista? Não. Tá, então não vale a pena a gente... Por recorrência, claro. Não, mas um comentário, tá, é que resolver por recorrência, falando, puxa, mas os alunos sabem recorrência, e não tem que saber recorrência para fazer esse problema. Tá? Em nenhum momento aqui se pede para que você resolva uma equação de recorrência. Então, eu não sei se o Luciano resolveu essa equação de recorrência, até porque ela vai ser uma recorrência de terceira ordem aqui, complicado. Você consegue escrever qual é a recorrência. Tá? Oi? Não, isso é contagem. Tá? Contagem não é somente aplicar fórmulas, não é somente aplicar o princípio multiplicativo. Tá? A gente encara esse problema como um problema de contagem. Tá? Mas a técnica para resolver esse problema, e vários outros, tá? A gente não consegue resolver esse problema como esse aplicando simplesmente
o princípio multiplicativo para chegar a uma resposta fechadinha que valha para todo n. Tá? A única maneira razoável de você conseguir, por exemplo, calcular quantas são as maneiras de brincar com uma escada com 12 degraus, tá, é resolvendo os casos anteriores. Tá? Não resolvendo individualmente, mas percebendo a recorrência que está implícita aí nessa questão C. Tá? Então, o que se pede aqui na questão C é que o aluno perceba que, para brincar numa escada de 12 degraus, tá? Então, só repetindo aí a ideia, então, eu quero brincar numa escada de 12 degraus. Tá? Então, resolver isso aqui por uma forma fechada é muito complicado, tá? Porque tem muitas decisões diferentes que você pode tomar. Tá? Então, você pode pensar, não, mas o primeiro passo aqui quando eu começo, tá, aqui o meu problema, tá, eu tenho decisões simples a tomar. Tá? Como eu começo aqui do 1, eu só tenho duas possibilidades aqui. Tá? Ou eu vou para o 2, tá? Ou eu vou para o 3. Tá? São as únicas duas possibilidades que eu tenho. Tá? Num problema que dê para resolver pelo princípio multiplicativo, tá? Ou seja, esse problema poderia ser resolvido pelo princípio multiplicativo se tomadas quaisquer uma dessas duas decisões, tá, o número de possibilidades que você teria para continuar o seu percurso fosse o mesmo. Tá? Se, indo para 2 e indo para 3, tá, você tivesse o mesmo número de decisões, tá, o resultado do problema seria 2 vezes esse número de decisões. Mas é claro que não há nada aqui que me diga que vai ser assim. Tá? Se eu vou primeiro para o 2 e vou primeiro para o 3, não está nada claro que esse número de possibilidades de escolha aqui vá continuar a ser sempre o mesmo. Tá? Então, isso aqui não funciona. O que funciona, tá, é que eu posso tentar calcular separadamente quantas são o número de possibilidades caso eu decida ir primeiro para o 2, número de possibilidades caso eu decida ir primeiro para o 3, tá? E aí somar as duas. Percebe? Quer dizer, multiplicar por 2 é o caso particular disso aqui, caso essas parcelas fossem iguais. Só que não tem nada aqui que me diga que são iguais. Então, a ideia é dividir em 2 casos. Tá? Mas aí, se você fizer isso, depois você tem que dividir em 2 casos, 2 casos, 2 casos, faz uma árvore imensa. O que permite a resolução do problema, tá, é que, uma vez que você faça esses passos iniciais, tá, os problemas podem agora, tá, ser reduzidos, tá, às situações que correspondem a uma escada com um número menor de degraus. Então, caso o meu primeiro passo seja o 2, tudo se passa como se esse degrau tivesse sido omitido. Então, se eu fizer isso aqui, o número de possibilidades, tá, é exatamente o mesmo que eu teria, tá, numa escada, tá, que tenha 11 degraus. Eu vou chamar de A índice 11 aqui da minha sequência. Entendido isso? Essa é a parte fácil do problema. Tá? Se a minha escolha for que eu vou para o degrau 2, tá, eu nunca mais vou visitar o 1, tá, pelas regras aí do problema, tá, e tudo se passa como se eu estivesse começando a minha brincadeira do degrau de número 2 e tenho 11 degraus a visitar. Então, o número de possibilidades aqui é aquele que corresponde, tá, ao número anterior. Tá? Agora, se eu for para o 3,
a coisa é mais complicada. Tá? Se eu for para o 3, o que acontece aqui? Então, agora, estou querendo contar quantas são as possibilidades caso eu vá para o 3. Então, a partir do 3, tá, em princípio, eu teria quais possibilidades? Eu posso voltar atrás um 2. Tá? Eu posso ir para o 4. Tá? Ou eu posso ir para o 5. E aí? Como é que fica essa história aqui? Então, certamente uma possibilidade, tá, é eu ir para o 2. Se eu for para o 2, tá, eu não tenho outro jeito agora. Então, já visitei o 1 e o 3. Então, eu tenho que ir para o 4. Tá? Com essas 3 já visitadas, então, no 4, começa a brincadeira de novo. Com quantos degraus? 9. Tem mais possibilidade? Então, eu falei na possibilidade de ir para o 4. Dá para ir para o 4? Não. Se eu tiver passado pelo 3, tá, e for para o 4, tá, eu não tenho como visitar o 2, tá, e depois passar para o 5. Então, para o 4 não dá para ir. Tá? E dá para ir para o 3? Então, vamos fazer aqui. Não, já estou fazendo aqui. Né? Vamos fazer de novo essa possibilidade aqui para ficar. Então, comecei no 1. Tá? Quero examinar se é possível, tá? Do 1 eu ir para o 3. E do 3 eu ir para o 5. É possível fazer isso? E aí entra o item anterior. Não? O item anterior é para justificar, tá, de que é sempre possível, tá, você construir esse caminho. Tá? E, na verdade, quantos modos você tem para construir um caminho desse tipo? Um só. Por quê? Porque para você poder voltar aqui ao 2, você teve que deixar o 4 livre. Tá? Para voltar ao 4, você tem que deixar o 6 livre. Tá? E assim por diante. Então, você tem que deixar esses lugares vazios, e aí, quando você chegar lá no final, tá, você tem que voltar por esses degraus. Tá? Então, tem um caminho, tá, que corresponde a tomar essa decisão. Tá? Então, esse número A11 é o número de possibilidades, caso a minha primeira escolha tenha sido essa. Esse número, A índice 9 mais 1, é o meu número de possibilidades, caso a minha primeira escolha tenha sido essa. Mas é um problema de contagem, tá? É um problema de contagem, tá? Que essa forma, tudo que ela está fazendo é impedindo ou permitindo que eu não faça uma enumeração, tá? Que eu faça uma enumeração de maneira mais esperta. Então, e daí? Como é que você resolve caso você tenha uma escada com 100 degraus? Isso é problema? Não, tá? Uma planilha, por exemplo, calcula essa recorrência aí de maneira muito simples. Tá? Então, mas observem, a maneira de pensar foi a maneira de pensar tradicional no problema de contagem. Tá? Eu examinei o primeiro passo.
algumas vezes, a escolha do primeiro passo não interfere nas decisões posteriores. Ótimo. O princípio multiplicativo, então, se enquadra perfeitamente no que a gente tem que fazer. Tá? Isso aconteceu aqui, isso aconteceu aqui. Outras vezes, esse primeiro passo conduz a posições que não são equivalentes em termos de possibilidades. Então, em problemas pequenos, você conta cada uma separadamente e soma. Em problemas maiores, tá, você vê se você tem uma lei de formação que te permita exprimir um problema de tamanho n em problemas menores, que é o que acontece aqui. Então, eu acabei fazendo isso aqui para responder a pergunta que me foi feita. Mas como é que a gente faz por contagem? Tá? É contagem. Tá? Isso faz parte, tá, do repertório tradicional de contagem, que é pouco explorado na escola, tá? Mas faz parte das técnicas fundamentais de contagem, tá? A gente exprimir um problema maior em termos de problemas menores, tá? E, a partir daí, ou chegar a uma solução analítica, então, porque qual é a recorrência que a gente tem aqui nesse problema? A n mais 3 é igual a AN mais 2, mais AN mais 1. Que é uma recorrência de terceira ordem. Não sei se o Luciano falou dessas coisas. Então, para você poder calcular, poder resolver o problema, tá, você precisa conhecer os 3 primeiros termos da recorrência. Tá? E aí o enunciado lá fornece, então, para 2 degraus, você tem A2, obviamente, igual a 1. Né? Só tem um jeito de você brincar nessa escada. Com 3 degraus, é dado no problema que A3 é igual a 2. E com 4 degraus, é dado que A4 é igual a 4. Então, com essa recorrência aqui, a partir daí, você calcula A5, por exemplo. Então o que vai ser A5? A5 vai ser o A4 mais A2 mais 1. O A4 é 4, o A2 é 6, o A1 é... 2 é 1. 4 mais 1 mais 1, que é igual a 6, que é o número que aparece aqui na A. E assim por diante. Tá? Então, isso resolve o problema? Bom, você vai, não, mas eu quero uma fórmula para isso. Existe uma fórmula para isso. Mas, para isso, você precisa resolver essa recorrência de terceira ordem. Não sei se o Luciano falou nisso, mas isso envolve resolver uma equação do terceiro grau para achar os termos que vão conduzir a recorrência. Não é prático, tá? Mas a recorrência permite você chegar onde você quiser, computacionalmente. De maneira muito mais eficiente do que enumerando as soluções. Mas, mais uma vez, isto é contagem. Os passos são os mesmos. Tá? Olhar as etapas. Tá? Decompor as etapas e fazer a operação apropriada. Tá? Quando as etapas são independentes, tá? Você tem o produto aparecendo. Quando você está dividindo em casos, tem a soma aparecendo. Ok? Bom, na sessão de exercícios hoje, vocês terão a oportunidade de resolver outras questões da OBMEP, inclusive uma outra questão que tem a ver com recorrência, tem
mesmo espírito, tá, dessa aqui, que foi a questão que caiu na prova para professores desse ano. Não sei se algum de vocês fez a prova da OBMEP na escola, é uma questão também dentro desse espírito. Só uma última coisa, tá? Eu não sei se vocês estão a par de que a partir de 2017, a OBMEP passará a incluir também escolas particulares. Então, escolas particulares podem aderir à OBMEP, e a OBMEP vai funcionar como a primeira e a segunda fase da OBM. Então, a OBM agora só vai cuidar da terceira fase, que é a fase que seleciona alunos para competições internacionais, etc. Para a primeira e segunda fase, isso é feito via a OBMEP. Tá? Então, as escolas particulares poderão participar. Para as escolas particulares, há um custo envolvido, tá? Que depende do número de alunos. Tá? E aí eu queria pedir a ajuda de vocês, tá? Que trabalham, tá? Em escolas particulares para incentivar aí as suas escolas a aderirem. Tá? Ao aderir, tá? Vão participar de uma competição que eu acho que tem sido muito estimulante aí para os alunos aí de modo geral, tá? E, na minha opinião, o custo aí de participação, se não me engano, são R$ 4 por aluno, tá? É um custo que, na minha opinião, é altamente vantajoso que uma escola particular entre nesse movimento. Então, os alunos de escola particulares terão uma premiação ao final da segunda fase, da mesma maneira que da escola pública. Tá? Então, ao final da segunda fase, haverá uma premiação de alunos, tanto de escolas públicas quanto particulares, com solenidade, com presença de autoridades, ministros, etc., tá? E, independentemente das pessoas virem de escolas públicas e privadas, tá? Os melhores em cada nível serão, então, convidados a participar da OBM, tá? Que corresponde à antiga terceira fase. Então, vocês que são professores aí de escolas particulares, tá? Se puderem, tá? Procurem atuar para que as suas escolas participem. Eu acho que é uma oportunidade grande que se dá aos alunos aí dessas escolas. Tá? É isso, gente. Nos vemos amanhã.